A mais alta premiação em nível internacional no ramo das ciências econômicas é o Prêmio Nobel de Economia, concedido anualmente para um ou mais indivíduos que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento dessa ciência. Contudo, contrariando o senso comum, esse prêmio não foi idealizado por Alfred Nobel, nem consta da lista das 5 premiações estabelecidas no testamento deste benfeitor. Na verdade, o real nome dessa honraria é Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, justamente para diferenciá-lo dos demais prêmios distribuídos pela Fundação Nobel. O Prêmio de Economia, de fato, foi estabelecido pelo Banco Central da Suécia e o valor da premiação, cerca de R$1 milhão em valores atuais, é custeado pelo governo sueco. Mas como acontece com todo bom apelido dos tempos de escola, o nome Nobel da Economia acabou pegando. Essa premiação vem sendo distribuída desde 1969 de forma ininterrupta. Contudo, poucos vencedores do Nobel de Economia podem realmente ser considerados dignos de algum mérito econômico. Nessa seleta lista, da qual também participa o conhecido Milton Friedman, sobre o qual nós ainda falaremos por aqui, consta ninguém menos que Friedrich Hayek, um dos mais famosos e importantes economistas austríacos de todos os tempos. Responsável por desenvolver as ideias formuladas por importantes nomes da escola austríaca de economia, Hayek também se destacou como um verdadeiro polímata, responsável por uma notável produção acadêmica que se estendia da economia até a anatomia humana. Seu trabalho, desenvolvido ao longo de 7 décadas, influenciou gerações de pensadores no velho e no novo continentes. E suas ideias fundamentais, pautadas no respeito à liberdade e ao papel do indivíduo na sociedade, constituem verdadeiras bases do pensamento libertário atual. Quem foi Friedrich Hayek? Primeiros anos. Friedrich August von Hayek nasceu em 8 de maio de 1899, em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro. Sua família pertencia à pequena nobreza austríaca, sendo que a partícula von do seu nome indica essa condição de nobre. Ser nobre naquela época já não significava grandes coisas. Na verdade, mais de 8.000 títulos de nobreza foram distribuídos entre os cidadãos austríacos no decorrer do século XIX. O próprio Ludwig von Mises, economista austríaco que exerceria no futuro grande influência sobre as ideias de Hayek, também nasceu numa família pertencente à nobreza. Nós inclusive já falamos sobre Mises neste canal no vídeo Quem foi Ludwig von Mises? O link está na descrição desse vídeo. Voltando a Friedrich Hayek, seu avô paterno, Gustav von Hayek, foi conhecido naturalista austríaco. Já o pai de Friedrich, August von Hayek, filho de Gustav, foi médico e também professor da Universidade de Viena. August se casou com a jovem Felicitas, que também pertencia à pequena nobreza austríaca. Seu pai era um Ritter, ou cavaleiro do Império. Menos de um ano após o casamento, Felicitas deu à luz ao pequeno Friedrich, o primogênito da família. O garoto recebeu, no seio do seu lar, o apelido de Fritz, muito comum naquela época. Em 1900, Fritz ganhou seu primeiro irmão, de nome Heinrich, que se tornaria um importante botânico austríaco anos depois. Heinz, como era conhecido entre seus parentes mais íntimos, se envolveria com o partido nazista no final dos anos 1930. Porém, ele se reabilitaria dessa mancha em seu currículo e terminaria sua carreira como um renomado professor universitário em Viena. O caçula Erich, que se tornaria no futuro um competente físico e professor universitário em Innsbruck. O lar dos Hayek formava uma típica família católica austríaca de classe média. Todos os filhos receberam uma boa educação, que, como nos indica seu currículo, resultaria em importantes frutos no futuro. Em sua primeira infância, o jovem Fritz se divertia escrevendo cartas ao menino Jesus para pedir coisas como soldadinhos de brinquedo e quebra-cabeças com o mapa da Europa. Essa tendência bélica juvenil pode ter ajudado o jovem Hayek a se voluntariar anos depois para integrar o exército austríaco na Grande Guerra. Hayek lutou na Primeira Guerra Mundial no fronte italiano entre 1917 e 1918, fazendo parte da artilharia antiaérea. Sua participação no conflito acabou por deixar o rapaz surdo do ouvido esquerdo. O fato é que a percepção dos horrores da guerra mudaria para sempre a visão de mundo de Hayek. Na verdade, pode-se dizer que seus planos de estudar biologia foram alterados por causa deste sangrento conflito.
Após o fim das hostilidades, Friedrich Hayek decidiu se dedicar ao estudo da economia, na intenção de tornar o mundo um lugar mais próspero e pacífico para todos, através não das armas, mas sim do comércio e das relações econômicas, estudos e carreira profissional. A fim de atingir esse objetivo, o jovem Hayek ingressou na Universidade de Viena logo após o fim da guerra. Nesse relevante ambiente intelectual frequentado por muitos outros nomes importantes das ciências, de forma geral, Hayek estudou, dentre outras coisas, filosofia, psicologia e economia. Naquela época, os cursos acadêmicos não eram tão restritos como na atualidade, e era normal que os alunos escolhessem matérias distintas com base em seus interesses e aptidões. E os interesses de Hayek realmente eram variados. Em determinado período de tempo, quando a Universidade de Viena esteve fechada, Hayek dedicou-se ao estudo da anatomia humana, especialmente no que se refere às células cerebrais e seu comportamento. Por sinal, essa interessante experiência levaria o brilhante economista a publicar em 1952 o seu livro A Origem Sensorial, muito diferente, é claro, do restante da sua obra. Essa não seria, contudo, a única produção intelectual de Hayek fora da esfera econômica. Em 1921, o jovem economista concluiu seu doutorado em Direito e em 1923 tornou-se doutor em Ciência Política. Foi nesse meio tempo que Hayek conheceu o citado Ludwig von Mises. Já era famoso na Universidade de Viena por conta de seus seminários privados. Hayek foi um frequentador assíduo desses seminários, ao lado de outros nomes famosos da escola austríaca, como Fritz Marklup. No início da década de 1920, Hayek nutria algumas tendências socialistas, embora considerasse o marxismo rígido e pouco atrativo. Hayek era, sim, particularmente favorável a algumas teses socialistas em vigor na Europa. Contudo, essa sua percepção mudaria completamente após a leitura da obra Socialismo, publicada por Mises em 1922. O livro, que tecia uma crítica lógica e bem fundamentada a um regime econômico que havia sido implantado há meros 5 anos na Rússia, foi o responsável por levar Hayek e sua tendência socialista para uma ferrenha defesa do livre mercado. Em 1923, a fim de continuar sua carreira acadêmica, Hayek se muda para os Estados Unidos. Por lá, estabelecido na condição de estudante pesquisador, Hayek iniciou o desenvolvimento de um doutorado na Universidade de Nova York, além de frequentar alguns seminários econômicos em Yale. Porém, após estudar 15 meses de permanência em solo americano e sem dinheiro para continuar seus estudos longe de sua pátria, Hayek precisou abandonar a finalização de seu doutorado. De qualquer forma, aquela experiência próxima da realidade econômica americana lhe seria muito útil nos anos seguintes. De volta a Viena, Hayek se reuniu novamente com seu amigo Mises para fundar o Instituto Austríaco de Pesquisa de Ciclos Econômicos, tema que já era um dos principais campos de estudo de Hayek. Por indicação do próprio Mises, Hayek se tornou diretor do Instituto em 1927. Nessa época, o economista já era reconhecido por sua excelência, sendo frequentemente requisitado para ministrar seminários e cursos na Universidade de Viena. Um pouco antes disso, em 1926, Hayek se casou com Helen von Fritsch, com a qual teria 2 filhos. Esse casamento durou até 1950, quando Hayek decidiu se divorciar de sua esposa. Essa situação resultou em uma série de transtornos para Hayek na conservadora Inglaterra de meados do século XX, algo que o levaria de volta para os Estados Unidos mais uma vez. Mas ainda chegaremos nessa parte da história. Em 1929, ano que ficaria marcado pela crise econômica que gerou a Grande Depressão nos anos seguintes, Hayek publicou seu primeiro livro, intitulado O Problema da Proteção do Inquilino, em tradução livre. Publicado apenas em alemão, esse livro é considerado hoje em dia uma peça de colecionador, com sua primeira edição sendo vendida atualmente por mais de 2.000 euros. Ainda em 1929, Hayek publicou sua primeira obra relevante sobre a moeda e sobre a relação entre juros e evolução da economia de um país. O livro Teoria Monetária e Ciclos Econômicos foi traduzido para o inglês já em 1933. Carreira internacional. Em 1931, Hayek foi convidado pelo economista inglês Lionel Robbins para ministrar uma série de seminários na Escola de Economia de Londres, com o objetivo claro de combater cada vez mais populares ideias de John Maynard Keynes. Lord Keynes já era, naquela época, o mais famoso economista da Inglaterra, algo que representaria sérios problemas para a economia mundial já nas décadas seguintes.
Naquele momento, enfrentar as perversões econômicas do autor intelectual da praga keynesiana era fundamental. Grande parte das palestras proferidas por Hayek em Londres acabaram sendo a base para a composição de uma das suas mais importantes obras, lançada naquele mesmo ano com o título Preços e Produção. Esse livro é, basicamente, um reflexo de suas observações a respeito da crise de 1929. O autor coloca a culpa daquela crise, acertadamente, na intervenção do Estado na economia, especialmente no que se refere à manipulação constante da taxa de juros. É desnecessário dizer, portanto, que esse livro horrorizou Keynes, que já era então considerado o grande adversário intelectual de Hayek. Lord Keynes chegou a afirmar que esse livro era uma das maiores confusões que ele já havia lido na vida. A verdade, contudo, é que, contra a inaplacável lógica da escola austríaca de economia, não há argumentos, apenas esperneios keynesianos. O bom desempenho de Hayek nesses seminários garantiu-lhe a vaga de professor de Ciências Econômicas e Estatísticas na Escola de Economia de Londres, cargo que ele ocupou desde aquele ano de 1931 até 1950. Por suas concorridas aulas passaram grandes economistas britânicos e também de outras nacionalidades, como o polonês Oskar Lange, que terminaria por se tornar também um grande adversário das ideias de Hayek. Em 1935, o economista publicou Planejamento Econômico Coletivista, uma obra que compilava artigos escritos pelo próprio Hayek e também outros anteriormente publicados por Mises. O centro da discussão desse livro era a inevitabilidade da ruína econômica no socialismo, por causa do problema do cálculo econômico. É importante lembrar que esses textos foram publicados em uma época em que o mundo ainda não fazia ideia dos problemas econômicos e sociais que castigavam a União Soviética. Sem dúvida, muita gente torceu o nariz para as ideias ali apresentadas, embora essas fossem absolutamente corretas. Em 1936, Hayek proferiu um discurso que foi transformado em uma publicação de nome Economia e Conhecimento, lançada no ano seguinte. Nessa obra, vemos o despertar de uma das maiores contribuições de Hayek, não só para a economia como um todo, mas também para o libertarianismo. A questão da informação dispersa na sociedade e como isso impede o planejamento central da economia. Por sinal, nós já tratamos desse tema aqui no canal, no vídeo Por que é impossível o Estado planejar de forma centralizada a economia? Veja o link na descrição desse vídeo. Ainda em 1937, Hayek publicou seu livro Nacionalismo Monetário e Instabilidade Internacional. Nessa obra, o autor critica a manipulação da moeda por governos nacionais, mostrando também como é que a ação é responsável por causar diversos transtornos econômicos em nível mundial. Hayek chegou a cogitar a possibilidade de retornar à sua pátria natal no final da década de 1930. Contudo, com a anexação da Áustria pela Alemanha de Hitler no começo de 1938, Hayek recusou-se a retornar para o seu país de origem, preferindo tornar-se cidadão britânico junto com toda a sua família naquele mesmo ano, condição que ele manteria por toda a sua vida. Em 1939, nas vésperas de mais uma grande guerra e após uma década de intervenção estatal generalizada por causa da Grande Depressão, Hayek publica sua obra Lucros, Interesse e Investimentos. Novamente, o autor analisa a relação entre poupança e investimentos, além de argumentar a respeito de como a intervenção estatal na economia gera ciclos de expansão e declínio na atividade econômica. Em 1941, já levando em conta os horrores da Segunda Guerra Mundial, Hayek escreve o brilhante livro A Pura Teoria do Capital, uma de suas obras mais completas, que infelizmente ainda é pouco conhecida pelo grande público. Nesse livro, Hayek trata de temas como a natureza do capital em si, preferência temporal, importância de taxa de juros livres e determinadas pelo mercado e, é claro, a relação entre poupança e investimento. Contudo, é no fervor do conflito de ideias liberais, fascistas e socialistas do auge da guerra que Hayek lança sua obra mais conhecida. Naquele ano de 1944, com o conflito se aproximando do fim, diferentes concepções econômicas afloravam na Inglaterra, com muitos acadêmicos afirmando que o fascismo nada mais seria que uma resposta capitalista ao socialismo. Para combater essa insanidade, Hayek escreveu O Caminho da Servidão, que se tornou um sucesso imediato tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos.
Nesse clássico instantâneo e atemporal, Hayek critica abertamente a intervenção do Estado na economia e o planejamento centralizado, coisa que se observava tanto na União Soviética quanto nos países fascistas. Para Hayek, a concentração do poder de decisão na mão de poucas pessoas inevitavelmente levaria ao autoritarismo e, por consequência, à escravidão do povo pelo Estado. Por outro lado, apenas a liberdade econômica seria capaz de promover o desenvolvimento e a prosperidade para uma nação. O relançamento de O Caminho da Servidão em 1945, como uma publicação dentro da revista Reader's Digest, transformou Hayek em um nome conhecido até mesmo fora dos meios acadêmicos. Também em 1945, Hayek publicou seu artigo O Uso do Conhecimento na Sociedade, na American Economic Review, no qual tece duras críticas às ideias do citado Oscar Lange. Esse artigo é conhecido como um dos textos acadêmicos mais importantes do século XX, tendo sido listado entre os 20 melhores artigos da história da American Economic Review e tendo recebido mais de 20 mil citações no Google Scholar. A obra seria republicada por Hayek em 1948, no compêndio Individualismo e a Ordem Econômica, junto com outros 11 artigos do autor. Em 1947, Hayek participou da fundação Mont Pelerin Society, organização internacional voltada para a defesa dos princípios do liberalismo. Dessa sociedade participaram, além de Hayek, grandes nomes das ciências econômicas e de outras áreas, como os citados Mises, Friedman, Bertrand de Jouvenel, Karl Popper e outros. Hayek foi presidente dessa associação desde aquela época até o ano de 1961. Em 1950, Hayek deixou sua posição de professor em Londres para lecionar na Universidade de Chicago. Como anteriormente citado, isso se deveu, em parte, aos transtornos sofridos ao pedir seu divórcio. Tal como já havia acontecido com Mises, o salário de Hayek em seu novo emprego não era pago pela Universidade de Chicago, mas sim pela Fundação William Volcker. A partir da chegada de Hayek nos Estados Unidos, seu pensamento passou a influenciar diretamente diversos economistas americanos, com especial destaque para Milton Friedman. Ainda em 1950, Hayek se casou novamente, dessa vez com Helena Bitterlich, uma prima distante que fora seu grande amor no passado. Durante os anos 1950, Hayek manteve uma relevante produção acadêmica, publicando diversos artigos e livros. Os destaques desse período são suas obras A Contra-Revolução da Ciência, O Ideal Político do Estado de Direito e várias outras. Já em 1960, Hayek publicou A Constituição da Liberdade, uma de suas mais notáveis obras. Nesse livro, o autor argumenta que o excesso de leis promovido pelo chamado estado de bem-estar social representa um verdadeiro perigo às liberdades individuais. Por outro lado, apenas o livre mercado seria capaz de promover a real liberdade para os indivíduos, evitando o risco de que o Estado descambasse para uma completa ditadura. Esse livro, mais do que um tratado econômico, é também um verdadeiro tratado de filosofia política. Infelizmente, mais uma vez, essa obra de Hayek não teve a repercussão merecida. No ano de 1962, preocupado com sua deteriorada condição financeira, Hayek decide deixar a Universidade de Chicago para retornar para a Europa, dessa vez para a Alemanha, estabelecido na parte ocidental e capitalista do país, dividido no pós-guerra. Hayek se tornou professor da Universidade de Freiburg, cargo que ocuparia até 1968. Nessa época, Hayek começou a desenvolver sua grande obra, Direito, Legislação e Liberdade, que só seria concluída na década seguinte, sendo publicada em 3 volumes. A demora para a conclusão desse trabalho se deveu basicamente a um declínio no estado de saúde de Hayek, aliado a um quadro depressivo sofrido pelo autor no final dos anos 1960. Após deixar seu cargo na Universidade de Freiburg, Hayek retornou aos Estados Unidos para ministrar uma série de cursos na Universidade da Califórnia ao longo de um ano. Na sequência, o economista finalmente retornou à sua terra natal, dessa vez para lecionar economia na Universidade de Salzburg. Embora Hayek tenha permanecido nessa função até 1967, essa não foi, para ele, uma experiência agradável, a ponto de o economista afirmar que seu tempo na cidade havia sido um erro. Em 1974, o trabalho e a obra do austríaco finalmente obtiveram o reconhecimento internacional que mereciam. Naquele ano, Friedrich Hayek foi laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, a mais badalada premiação da área econômica a nível mundial. Infelizmente, nem tudo são flores. A premiação daquele ano contemplou não apenas Hayek,
mas também seu grande rival ideológico, o keynesiano Gunnar Myrdal. Ambos foram condecorados por seu trabalho pioneiro na análise da moeda e das flutuações econômicas, e por sua análise penetrante da interdependência dos fenômenos econômicos, social e institucionais. De qualquer forma, Hayek teria ficado muito surpreso com sua premiação, e de fato a conquista do Nobel revigorou suas forças intelectuais até o fim da sua vida. Mesmo tendo deixado a Inglaterra em 1950, Hayek nunca se afastou daquele país por completo, uma vez que se manteve como cidadão britânico até o fim da vida. Por isso, durante os anos de 1970 e 1980, o agora aclamado economista exerceu grande influência sobre diversos políticos britânicos, incluindo aí alguns membros de gabinetes ministeriais. Em 1975, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, assumiu o cargo de primeira-ministra na Inglaterra. Conta-se que, em determinada reunião da qual Thatcher participava, um dos palestrantes a instruiu a buscar um caminho político de conciliação entre as ideias da esquerda e da direita, um meio termo mais pragmático. Em resposta a essa provocação, a Dama de Ferro retirou de sua pasta uma cópia de A Constituição da Liberdade de Hayek, afirmando que era naquilo que ela e seus auxiliares acreditavam. Thatcher e Hayek de fato se conheciam pessoalmente e trocaram correspondência com alguma regularidade. Últimos anos. Até o fim da década de 1970, Hayek alimentou sua produção acadêmica com todo o ímpeto que lhe era possível administrar. Nesse período, o autor escreveu diversas obras importantes, dentre as quais se pode citar A Desnacionalização do Dinheiro, de 1976, Novos Estudos sobre Filosofia, Política, Economia e História das Ideias, de 1978. No final dos anos 80, Hayek se encontrou com João Paulo II, não na condição de católico, mas sim na condição de vencedor do Prêmio Nobel, junto com outros 11 laureados. Naquela ocasião, o pontífice dirigiu seu discurso àqueles vencedores, afirmando que esses indivíduos, por serem os pioneiros da ciência, deveriam agir como vigilantes do progresso, para denunciar quaisquer formas de intervenção sobre o ser humano. Essa ação deveria ter por objetivo impedir agressões à dignidade e aos direitos inalienáveis do homem. Sem dúvida, como nos atesta sua obra, Hayek sempre seguiu os conselhos do Papa, desde muito antes de tais palavras terem sido proferidas. Em 1984, a Universidade de Chicago publicou uma série de ensaios escritos por Hayek nas décadas de 1920 e 1930, chamada de Dinheiro, Capital e Flutuações. Foi nesse mesmo ano, inclusive, que ele concedeu uma entrevista profética a respeito do dinheiro e da manipulação que o Estado exerce sobre a moeda, citando literalmente: "Não acredito que algum dia teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo. Se não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo, então tudo que podemos fazer é, de alguma forma indireta, introduzir algo que eles não possam impedir." Sem saber, Hayek profetizou o surgimento do Bitcoin, ainda que não vivesse o suficiente para ver sua profecia se tornar realidade. Hayek foi agraciado com vários títulos honorários, bem como com bolsas escolares e prêmios instituídos em seu nome. Em 1984, a Rainha Elizabeth nomeou Hayek como membro da Ordem dos Companheiros de Honra da Grã-Bretanha. Em 1991, o já envelhecido economista recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos. Friedrich Hayek morreu em 23 de março de 1992, aos 92 anos de idade, na cidade de Freiburg, tendo sido sepultado em Viena com ritos católicos, como era sua vontade. Após a sua morte, diversas de suas obras seguiram sendo publicadas. Mesmo o livro Presunção Fatal: Os Erros do Socialismo, publicado em 1988, provavelmente não foi inteiramente escrito por Hayek, que já estava doente desde 1985, mas sim por seu editor. Ainda assim, é possível encontrar nessa obra tudo que Hayek defendeu durante a sua longa e produtiva vida. Legado. Hayek foi, sem dúvida, uma das mentes liberais mais importantes da história. Embora não seja correto chamá-lo de libertário na atual concepção do termo, o fato é que sua obra foi fundamental na formação intelectual do libertarianismo moderno. Da mesma forma, sua produção acadêmica influenciou e ainda influencia gerações inteiras de economistas nos mais diversos países.
Hayek escreveu mais de 100 artigos e 25 livros sobre variados temas, abrangendo diferentes áreas do conhecimento humano. Em sua obra, encontramos temas recorrentes e muito importantes. Em primeiro lugar, Hayek sempre foi um defensor da ordem espontânea do mercado em contraposição ao planejamento estatal centralizado. Além disso, também pertence a esse importante economista a compreensão de que a informação está dispersa de tal forma no mercado que, portanto, é impossível para qualquer ente econômico dispor da totalidade dessa informação. Seu trabalho vai muito além da pura economia. Hayek estudou e produziu conteúdos acadêmicos também a respeito de política, psicologia e anatomia humana. De fato, esse austríaco é tratado por muitos como o maior filósofo da liberdade do século XX. E isso está longe de ser um exagero. A obra de Hayek demonstra essa realidade de forma clara. De maneira geral, pode-se dizer que Hayek se posicionava fervorosamente contra a ideia quase religiosa de que o Estado deve direcionar a sociedade para o progresso e para o desenvolvimento. Ao contrário, seu foco sempre esteve no indivíduo e na liberdade. A capacidade intelectual de Hayek, bem como sua perspicácia para compreender os rumos que a economia tomaria, foram muito bem retratadas na cerimônia do Nobel de Economia em 1974, durante o discurso de Erich Ludendorff. Nessa ocasião, Ludendorff afirmou: Hayek foi um dos poucos economistas capazes de prever o risco de uma grande crise econômica na década de 1920, com suas advertências de fato sendo profetizadas bem antes do grande colapso no outono de 1929. A verdade, tanto para a década de 1920 quanto para hoje, é que, se as ideias de Hayek fossem mais bem compreendidas, muita dor e sofrimento humanos teriam sido evitados, e nossa sociedade seria muito mais próspera e desenvolvida.